E se o Big Bang não fosse o começo de tudo? E se a criação do nosso cosmos fosse, na verdade, apenas um dos incontáveis Big Bangs e novos universos ainda estivessem sendo formados lá fora hoje? Bem, então teríamos chegado à emocionante teoria da inflação caótica. E assim, uma tese agora recebeu novo ímpeto por uma descoberta inesperada feita pelo telescópio James Webb. Isso não é tudo. Com base nos dados coletados, uma equipe de especialistas chegou até mesmo à conclusão de que nosso mundo cósmico foi criado apenas pela fusão com outro universo. Uma pergunta simples, um debate complicado. Embora a discussão sobre o que realmente veio antes do Big Bang pareça supérflua desde o início, nem todos os especialistas concordam com uma resposta simples de nada. No entanto, esse não foi o caso de um certo Stephen Hawking, razão pela qual o gênio que morreu em 2018 poderia ser citado da seguinte forma sobre este assunto. A questão do que havia antes do Big Bang é tão inútil quanto perguntar qual direção fica ao norte do Polo Norte, porque o próprio tempo só começou com o Big Bang. Este é um evento que não pode ter sido causado por nada nem por ninguém. As próprias leis da natureza nos dizem que o universo pode vir a existir sem a necessidade de energia ou uma causa. Até aqui, tudo claro. E ainda assim, não devemos esquecer que há outros físicos renomados que têm a visão oposta. Por exemplo, Michio Kaku está convencido de que havia algo antes do Big Bang e que a teoria das cordas pode até nos dar uma visão detalhada da misteriosa fase antes do início cósmico. Einstein disse que o universo é uma espécie de bolha que está se expandindo. No entanto, a teoria das cordas diz que há outras bolhas por aí, um banho de bolhas inteiro de universos. E se a teoria das cordas estiver correta e tal multiverso existir, também podemos dizer o que aconteceu antes do Big Bang. O Big Bang foi a colisão ou a divisão de universos. A teoria das cordas realmente chega a algumas conclusões notáveis que às vezes testam nossos poderes de imaginação. Fundamentalmente, ela se baseia na abordagem de que os objetos fundamentais da física não são partículas pontuais, mas cordas unidimensionais. Ou, em outras palavras, cordas ou fios que são encontrados dentro de cada partícula. Aplicada a um contexto mais alto, a teoria das cordas, por sua vez, afirma que todo mundo concebível também existe. Em outras palavras, o fato de que a vida se desenrolou em nosso universo não foi de forma alguma uma mera coincidência feliz, mas sim uma consequência inevitável. Afinal, entre os incontáveis universos lá fora, deve haver um em que as leis da física se encaixam tão perfeitamente que a vida surge. A busca pelo começo, mas se há apenas um único universo ou um banho de espuma cósmica inteiro, como podemos saber quando e como o universo foi criado? Bem, para entender isso, temos que voltar à roda do tempo para a década de 1920. Foi quando os astrônomos perceberam pela primeira vez que a maioria das galáxias distantes está se afastando de nós. Mais tarde, no entanto, ficou claro que não são as galáxias que estão se movendo pelo espaço enquanto fogem, mas sim que o próprio espaço está em constante expansão. E uma vez que os especialistas descobriram a expansão do universo, eles também foram capazes de olhar para ela ao contrário e finalmente calcular de volta para um ponto no qual a densidade de matéria e energia é infinita e todas as distâncias espaciais são zero. Consequentemente, eles chegaram à singularidade original e, portanto, ao ponto de partida extremo do qual a matéria, o espaço e o tempo emergiram há cerca de 13,8 bilhões de anos. De acordo com o modelo padrão cosmológico, no entanto, uma fase ocorreu imediatamente após o Big Bang, em que o universo se expandiu a uma taxa absurdamente rápida.
Em detalhes, os especialistas assumem que o universo se expandiu por um fator de 10 à potência de 30 a 10 à potência de 100 no curso dessa inflação cosmológica. E isso, veja bem, em um período de tempo contra o qual um piscar de olhos leva uma eternidade. No entanto, deve-se notar neste ponto que ainda estamos muito longe de entender todo o contexto desse surto extremo de crescimento cósmico. Pelo contrário, de fato, a inflação ainda representa um dos maiores mistérios da cosmologia, e ainda é contestado hoje se ela realmente aconteceu. No entanto, os defensores da teoria da inflação assumem que houve ou há um campo especial que influenciou significativamente a expansão desinibida do cosmos, o chamado campo inflatante. Dependendo do seu estado, esse campo faz com que o universo se expanda, estagne ou, às vezes, se expanda a uma taxa ridiculamente rápida. E assumindo que o campo inflante estava em um vácuo falso logo após o Big Bang, flutuações quânticas aleatórias, ou seja, pequenas flutuações aleatórias nos valores dos campos de partículas elementares, poderiam ter causado sua mudança para um vácuo verdadeiro ou para outro vácuo falso com energia menor. Para esclarecer, um vácuo verdadeiro neste contexto se refere a uma região do espaço com energia mínima que não precisa necessariamente ser zero. Na verdade, um vácuo verdadeiro pode muito bem conter massa e energia. Só não pode haver nenhum estado em que essa região contenha ainda menos energia, porque então seria um vácuo falso transferido para um contexto cósmico. Isso significa que a mudança de estado do campo inflante colocou a inflação do universo em movimento. No entanto, durante sua transição de um estado de vácuo para o outro, o dito campo também emitiu energia na forma de radiação e matéria, e assim praticamente criou sua própria pastilha de freio. Isso encerrou a fase de crescimento inflacionário e permitiu que o universo se expandisse a uma velocidade normal a partir de então. Bem, pelo menos essa é a teoria amplamente aceita. E ainda assim, há especialistas que têm seus problemas com essa visão estabelecida. Entre eles estão, por exemplo, os físicos americanos Paul Steinhardt e Alexander Vilenkin, que já na década de 1980 apresentaram a tese de que a inflação cosmológica não chegou de fato a uma paralisação completa. Em termos simples, flutuações quânticas aleatórias também poderiam dar origem a bolhas individuais, nas quais o campo inflante assume o valor apropriado para acabar com a inflação. Em outros lugares, no entanto, a inflação continuaria inabalável, com a conclusão reversa de que o que comumente chamamos de universo é, na verdade, meramente um subespaço em forma de bolha, no qual nosso mundo poderia se desdobrar no mesmo fôlego. No entanto, essa teoria também envolve outro fato não menos emocionante. Porque se esse for realmente o caso, então também deve haver outras bolhas nas quais outros universos se formaram. Neste contexto, o Big Bang não seria mais o começo literal de tudo, mas meramente o começo da inflação parando em nossa bolha cósmica. De fato, neste modelo não existe tal coisa como um começo de tudo, apenas inflação eterna, da qual novas bolhas do universo se separam repetidamente. A misteriosa descoberta de Webb. Nosso universo foi engolido por outro, e ali, onde um dos maiores mistérios da pesquisa espacial moderna foi mais uma vez confirmado pelo telescópio James Webb, está a conclusão igualmente surpreendente e de tirar o fôlego de que nosso cosmos poderia ter colidido com tal bolha do universo. Mas vamos começar pelo começo. A chamada constante de Hubble basicamente indica a velocidade com que o espaço está se expandindo atualmente. Se determinarmos o valor correspondente usando nossos modelos teóricos e a radiação cósmica de fundo,
obtemos uma constante de Hubble de 67 km por segundo por megaparsec. Mas assim que a taxa de expansão é determinada usando supernovas, gigantes vermelhas, lentes gravitacionais e estrelas variáveis, a constante de Hubble é de repente 73 km por segundo por megaparsec. Este é um desvio problemático, para dizer o mínimo. E isso não significa nada mais do que o universo está se expandindo mais rápido hoje do que deveria. E isso foi confirmado recentemente mais uma vez pelo telescópio James Webb. Para verificar os conjuntos de dados do passado em busca de possíveis erros, Webb olhou mais de perto para mais de 320 estrelas variáveis, as chamadas cefeidas, e ao fazer isso, forneceu provas de que a discrepância impossível é de fato real. Mas como isso é possível? Como pode ser que nossos modelos simplesmente não correspondam às observações reais no espaço? Bem, essa é exatamente a questão. E alguns especialistas acreditam que partículas exóticas ou formas de energia escura e matéria escura que são completamente desconhecidas para nós, possivelmente estão escondidas lá fora. No entanto, o estudo, publicado recentemente por Jan Amjorn e Yoshiyuki Watabiki no Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, chega a uma conclusão ligeiramente diferente. Na realidade, a expansão acelerada do cosmos poderia ser alimentada pela fusão constante com outros universos. Mas isso não é tudo. De acordo com os autores do estudo, a fusão com os chamados universos bebês pode explicar ainda melhor os dados coletados do que o modelo padrão. Em seu trabalho, os pesquisadores mostraram em detalhes que a fusão com outros universos deve aumentar o volume do nosso, uma circunstância que é percebida por nossos instrumentos de medição como expansão cósmica. Além disso, os especialistas também determinaram a taxa de expansão que resultaria neste caso e descobriram que seus valores, em última análise, correspondem melhor às observações reais no espaço do que nossas teorias estabelecidas. No mesmo fôlego, os especialistas também abordam o problema da inflação cosmológica e, sem cerimônia, abandonaram a ideia de um campo inflante. De acordo com a hipótese, o surto de crescimento exponencial do universo inicial pode ser explicado pelo fato de que nosso jovem cosmos foi engolido por um universo, mãe maior na época. Posteriormente, ele seguiu os passos de sua mãe cósmica e também começou a colidir e absorver outros universos bebês. Mas isso significa que o verdadeiro pano de fundo do Big Bang e da inflação foi finalmente descoberto? Finalmente encontramos a resposta para a pergunta sobre o que havia antes do Big Bang? Bem, não exatamente. Mesmo que essa nova teoria coincida com a realidade, ela não pode explicar como o universo-mãe correspondente foi formado. Se você preferir, a cadeia para o começo misterioso só teria sido estendida, e em última análise, apenas o futuro pode mostrar se o atual modelo padrão ou a teoria do universo bebê é mais adequado para explicar a expansão atual do universo. A expansão atual da nossa comunidade pode ser explicada de forma bem simples, clicando no botão de inscrição. Esperamos que você clique em curtir e se inscreva para nunca mais perder um novo vídeo nosso. Nos vemos em breve.